Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem na casa de vocês, certinho, se cuidando, né? Para que logo, logo, se Deus quiser, a gente possa se encontrar na nossa rotina escolar, tá? Mas enquanto isso não acontece, enquanto nós estamos ainda em quarentena, nós do CETAM, professores do CETAM, estamos gravando videoaula para vocês, tá? Então, a tia Leia vai agora gravar videoaulas para ajudar nos estudos de vocês aí na casa de vocês, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao conteúdo, né? Pode pedir para a mamãe entrar em contato com a tia, que a tia vai estar à disposição para ajudar vocês nos estudos, tá? E para hoje, então, a tia preparou uma aula de português. E o que a tia quer que vocês façam agora? Que vocês dê pause no vídeo e vai lá buscar o material de vocês. Pega a apostila, o estojo, para gente dar início à nossa aula de português de hoje. Combinado? Então, dá um pause aí no vídeo e corre lá pegar o material. Isso, muito bom. Já estão com o material em mãos, a apostila e estojo? Beleza. Então, na nossa aula de português hoje, nós vamos estudar os textos, tirinhas, bem humoradas, bem engraçadas, da página 43 e da página 44, tá? Então, esses textos, eles vêm falando sobre prova. Então, o título tá assim, ó. Questões de provas são bichos de 7 cabeças. Só que para a gente entender o texto, nós precisamos ler o texto. Então, galerinha, bora ler os textos. Leiam as tirinhas, faz a leitura silenciosa primeiro e depois faz a leitura em voz alta, para poder ouvir o que você está lendo, para a gente entender melhor e aí a gente consegue até perceber o humor das tirinhas, tá? Depois que vocês leram já, eu acredito que vocês já leram a tirinha, que deram um pause aí no vídeo e leram os textos, né, bem-humorado das tirinhas, dá agora para a gente conversar um pouquinho sobre elas, tá? Então, na primeira tirinha que a gente tem aí, que está falando de um garoto, tem uns alunos aí, né, na escola, e a professora. Primeiro, quando se fala assim, ó, bicho de 7 cabeças. Nossa, tia Leia, mas o que quer dizer isso, bicho de 7 cabeças? O que quer dizer essa expressão, bicho de 7 cabeças? Essa expressão, ela quer dizer quando algo é muito difícil, quando algo é complicado. Daí fala assim, nossa, não tô conseguindo não, isso aqui é um bicho de 7 cabeças. É algo complicado, difícil. Essa expressão é usada para falar sobre isso, tá? Então, agora na tirinha do garoto, lá na escola, com seus amigos e com a professora, eles estão fazendo uma prova. Vocês leram uma tirinha, vocês perceberam que ele está fazendo uma prova. E aí, você percebeu a expressão no rosto dele e da professora? Olha lá, olha com carinho lá para vocês verem com bastante atenção a expressão no rosto deles. A expressão do garotinho é que ele tá irritado, hein? Tá irritado com a prova. E lá no último quadradinho da tirinha, a expressão da professora é de decepção, de desapontada, né? Com o garotinho. E percebe que até no final ele fala assim, prova dedo duro. Nossa, tia Leia, não entendi. O que ele quis dizer que a prova é dedo duro? O que ele está querendo dizer que a prova é dedo duro? Que a prova está mostrando, está falando, revelando para a professora que ele não estudou, que as coisas que ele não sabe fazer. Então, por isso que ele fala que a prova é dedo duro, porque a prova está revelando que ele não estudou, que ele não se preparou para fazê-la, tá? No primeiro texto e no segundo texto, a gente vai ver a historinha do Chico Bento.
também relacionada com questões de prova. No primeiro texto, a mãe do Chico Bento chama o médico, o doutor, para poder examinar o Chico Bento, que o Chico Bento tá de cama, não tá querendo ir para a escola, parece que ele falou que tá doente, né? E aí a mãe fica toda preocupada, então chama o doutor. Só que a linguagem que a mãe do Chico Bento usa é a linguagem caipira, aquela linguagem da roça, sabe? No texto, tá? Dá para perceber, né? Tanto é que a história do Chico Bento passa que ele mora no interior mesmo, né? Por isso que é uma linguagem caipira, tá? No segundo texto, o Chico Bento tá todo contente na escola, né? Todo feliz, ainda mais que ele tá esperando a professora falar a nota dele. Então, ele acha que ele foi muito bem na prova. E aí, quando a professora fala a nota dele, ele fica todo feliz, porque a professora fala que ele tirou nota 10, né? E aí ele, yupi, todo feliz, né, comemorando o 10 que ele tirou. Só que no final da tirinha, a gente percebe que ele interpretou errado a nota dele, que ele não tirou a nota máxima da prova, porque quem tirou a nota máxima da prova foi a Rosinha, que tirou 100, né? Então, o 10 que ele tirou era 1 ponto. Então, mostrando que ele também não foi muito bem na prova, né? E aí depois a gente tem o terceiro texto que fala o que cada um espera, né? Tá falando do assunto lá que eles estavam falando na aula, tal, e aí eles estão falando de prova também. O texto é bem legal também, né? Que depois a Joãozinho, ele fala que ele gostaria que escrevesse, caso morresse e tal, que ele gostaria de que escrevessem na lápide dele que, olha, ele está se mexendo, né? Querendo dizer que ele não tinha morrido, né? Que ele estava vivo e tal. Então, o texto é bem engraçado também. E depois que a gente lê e percebe e compreende essas questões, fica mais fácil da gente responder às atividades, que é o que nós vamos fazer agora, né? Então, pega aí o seu lápis, a sua borracha e bora lá responder as questões da página 45. Depois que você responder as questões da página 45, que é baseada no texto 1, né, lá, ó, na tira, Chico Bento está doente. Será que Chico Bento estava doente mesmo? Olha lá, lê de novo o texto, né? Ai, tia Leia, ele não tá doente. Não, ele não tava. Ai, por que então que ele falou que estava doente, né? Então, justifica lá. Chico Bento estava doente ou não estava, por quê, né? Justifica a sua resposta aí, tá? Na segunda questão, você vai levantar uma hipótese sobre o que seria a doença do Chico Bento. Tia Leia, mas o Chico Bento, ele não estava querendo ir para a escola não, porque, tia Leia, ele, né, não estudou, daí ele não queria fazer pró, né? Então, leia com bastante atenção o texto, se precisar novamente, né, para responder a questão. Bem tranquilo, né? Bem facinho. Vocês são fera, vai responder rapidinho. A terceira é a resposta do médico, ela é engraçada, por quê? Ela não está perguntando se o médico é engraçado ou não, ela está afirmando que a resposta do médico é engraçada. Por que a resposta do médico é engraçada? Ai, não lembro, tia Leia. Lê lá, corre lá, lê o texto de novo. Combinado? Agora, a questão 4 e 5, ela é baseada no texto 2, que a gente estava lendo lá. A questão 4, que reação Chico Bento teve ao ouvir qual for a sua nota? Será que foi de tristeza quando a professora falou que ele tirou 10? Ou será que foi de alegria? Né? E como que se percebe isso? Como que a gente percebe que foi de alegria ou de tristeza? Tá lá, bem grandão, escrito assim, né? Em negrito no texto, né? E a questão 5, qual que foi a reação do Chico Bento no último quadrinho? E por quê? Bem tranquilo as questões. Depois você vai ir lá para a página 46 e a atividade 6, 7 e 8 é com base no texto 3, tá? Né? O efeito de humor na piada é obtida
Por quê? O que faz o efeito de humor ter na piada? Né? Qual que é o que fez lá? Aonde que foi? Será que é a resposta inesperada do Joãozinho? Será que é pelo assunto da prova? Pela resposta da aluna? Pela resposta do aluno? Qual que é? Você vai marcar xizinho lá na resposta correta, tá? A 7, espera-se que a resposta de Joãozinho, o que esperava? Qual que esperava ser a resposta do Joãozinho? O que ele deveria ter falado? Né? Daí você vai marcar um xizinho lá na resposta. Se é A, B, C ou D. E 8 é para você interpretar o significado da resposta do Joãozinho, tá? Certo? E a atividade 9 é para você recontar essa piada. Tia, mas posso recontar para minha mãe? Pode. Leia ela de novo, com bastante atenção. A hora que você estiver sentindo firmeza para recontar a piada para a mãe, para o pai, vai lá e reconta para eles, tá? Reconta para eles e aí você vai ver que eles vão achar bem engraçado. Eu achei bem engraçado, certo? Então, essas são as atividades que a tia propôs para vocês hoje. Porém, tem a tarefa, tá? Qual que é a tarefa, tia Leia? Então, vocês vão lá na página 57 e vai fazer de tarefa o exercício 1, 2 e 3. Exercícios 1, 2 e 3 na página 57, certo? Vou lá também na página. Vamos abrir lá na página 57. Cheguei, achei. Primeiro exercício, você vai transformar a história contada no primeiro texto em uma narrativa escrita. Então, aquela história do primeiro texto, do Chico Bento lá, que ele tá doente, você vai contar ela. Você vai contar, vai narrar o que tá acontecendo no quadrinho. No primeiro quadrinho, você tá percebendo o quê? O que você tá vendo no primeiro quadrinho lá, né? Chico Bento está deitado numa cama, onde está sua mãe e um médico examinando. No segundo quadrinho, o médico vira para a mãe e fala para a mãe que o Chico Bento não tem nenhuma doença, mas que o problema dele é tal coisa, tá? Então, você vai narrar o que está acontecendo nos quadrinhos, uma narrativa. Você está narrando o que você está vendo. Não é para copiar a história, é para você narrar o que você está vendo no quadrinho, certo? No segundo exercício, você vai fazer a mesma coisa do primeiro, tá? Só que você vai pegar o segundo texto e vai narrar o que está acontecendo no segundo texto, tá? Chico Bento está na escola, sentado na sua carteira, esperando a professora. O que você está vendo na sua tirinha, certo? O terceiro a terceira atividade, tarefa, já é uma pergunta formulada no texto 3, tá? O que você gostaria que falassem de você no seu velório? Então, essa é uma resposta muito pessoal, né? É o que você gostaria que falassem de você no seu velório, tá? Então, imagina que essa pergunta também tenha sido feita a você com uma prova, né? Que foi perguntou numa prova, e aí você vai escrever a sua resposta. O que você gostaria que falassem para você no seu velório, tá? É isso, pessoal, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Se tiver dúvida, pode entrar em contato com a tia Leia para a gente sanar as dúvidas. E a tia vai gravar mais videoaula para vocês, né? Matemática, ciências, história, geografia, para a gente dar andamento nos nossos estudos. Bom estudo para vocês e até mais. Beijo!